Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de métodos quantitativos em turismo. Então, na nossa aula anterior, a gente falou um pouco sobre a função dos métodos quantitativos, né, e a questão dos dados no turismo. E essa aula, a ideia é botar a mão na massa, fazer uma coisa um pouco mais aplicada. Eu vou gravar esse vídeo com alguns exemplos para vocês, e aí então a ideia é que vocês assistam o vídeo e consigam replicar isso em casa com outras questões que eu colocar. Então, iniciando aqui, né, a gente tem esse dashboard aqui, esse painel de dados, né, que a Embratur fornece para nós das chegadas internacionais. Então, se vocês entrarem aqui no endereço, né, da Embratur, inteligência de dados, painéis de dados, chegadas internacionais. O que são essas chegadas internacionais aqui? A gente já comentou, né? Então, cada vez que uma pessoa entra em determinado país, ela cria um passaporte, ingressa e aí conta, então, né, o seu ingresso em determinado país, né? Claro que isso depende de uma série de definições estatísticas, né? E por isso que isso é uma variável, as chegadas internacionais. Por exemplo, né? Se eu tenho um brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele entra, ele conta como brasileiro ou como americano? Se é alguém que é membro de uma tripulação, ele entra como turista ou não? Né? Então, essas definições clássicas em relação ao turismo são os que vão embasar, então, a contagem desta variável, né? E, a partir disso, então, a Embratur, coletando essas estatísticas junto com a Polícia Federal, fez aqui, né, esse painel de dados que vocês podem acessar e navegar aqui, procurar entender um pouco como é que funciona essa dinâmica, né, do Brasil recebendo visitantes. Então, por exemplo, né, aqui nessa primeira aba a gente tem os principais países de origem em 2026, então os 5 principais países, né, que mandaram visitantes para o Brasil em 2026, a gente vê a Argentina no topo, né? Lembrando aqui, então, que isso são a soma de todos os turistas que entraram, né? Não é percentuagem, é a soma. Então, até a gente está em julho, né, que são esses dados aqui, entraram 2 milhões e 141 mil argentinos, né? Depois aqui, por onde eles entraram, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim. Aqui eu tenho o total de chegadas no ano, este ano, o total de chegadas no ano passado, e a variação, quanto é que mudou, então, de um ano para o outro, né, em termos percentuais, ou seja, comparando, né, como se os 2 anos fossem semelhantes. Então, eu tive uma queda de 1,11 por cento. Né? E aqui, então, como é que isso varia ao longo enfim, ao longo do tempo, né? Então, em vermelho aqui 2025 e em azul 2026. A gente vê que, enfim, janeiro, né, foi melhor 2025, já março foi melhor 2026, né? Então, isso tende a variar. Bom, então, vocês podem explorar também esse painel de dados aqui da Embratur, e isso vai ser o nosso ponto de partida. A gente vai usar esses mesmos dados aqui para chegar nesses resultados, tá certo? Ou em outros resultados a partir dos mesmos dados, né, explorando outros pontos. Então, um ponto que eu acho interessante, a gente vê o que está por trás. Então, aqui a gente está vendo os gráficos, né? Mas essa daqui vai ser a base de dados que eu tenho, né? Como é que esses dados são estruturados, digamos assim, para chegar depois nesses gráficos. Né, a partir dessa base de dados, eu vou poder manipular esses dados e chegar naqueles gráficos, né? E o que eu vou buscar fazer aqui com vocês são essa série de operações, né? Então, para além desses gráficos aqui da Embratur, né, esses dados eles estão disponíveis também no portal de dados abertos do Ministério do Turismo. Então, aqui o Ministério do Turismo, né, disponibiliza um conjunto, uma série de dados, né, abertos, que a gente pode baixar, enfim, e foi ali que eu baixei. Então, eu tenho aqui desde 2080, de 1989, né, os dados de chegadas internacionais. Então, eu baixei esses dados, eu organizei isso e fiz essa tabela para vocês, certo? Essa parte de baixar, estruturar e organizar os dados ela é um pouquinho chatinha, às vezes, um pouquinho complicada. Por isso que a gente vai deixar para o final do curso, né? E aqui, então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa manipulação para essa análise dos dados, né? Com eles já, que a gente chama de limpos, né? O termo limpos. E aí, no final do curso, a gente vê um pouco, né? Um pouco mais sobre como é que a gente estrutura essas bases de dados, certo? Eu